Tá começando mais um episódio desse podcast Profundado em um Pires, podcast onde eu simplesmente comento notícias aleatórias e eu comento com minha profundidade rasa da minha inteligência. Hoje é episódio de retrospectiva de 2021, estamos terminando esse ano. Esse podcast que eu comecei em 24 de fevereiro. Eu já tinha outro podcast de literatura que eu fiz em 2020, mas esse podcast eu criei para para me esquecer ou melhorar a minha ansiedade. Eu tenho ansiedade diagnosticada por um psiquiatra e tratado. Então, eu fiz esse podcast para mim me distrair com notícias que eu acho engraçado e comentar. Então, é para minha saúde mental. Talvez tenha episódio que ficou bom, tem episódio que ficou horrível, mas para mim tanto faz. É só para minha saúde mental. É só para mim esquecer que eu tenho ansiedade. Tá entendendo aqui? Tá entendendo? E a gente tá no episódio 50. Esse vai ser o último episódio de 2021. A gente só volta em 2022. A gente só volta com esse podcast próximo ano. Então, como último episódio, número 50, eu não achei que eu ia chegar nesse número 50 episódios. Não achei que eu ia tão longe, né? Eu achei que com 3 meses eu ia parar de gravar, né? Eu gravava meio que aleatório. Depois é que eu coloquei para ficar nas segundas-feiras. Aí ficou sério de eu gravar episódio toda segunda-feira. Sim, eu nem falei. Mais uma segunda-feira. Isso é para falar no começo, eu tô falando agora. 20 de dezembro de 2021. Último episódio desse podcast. Desse ano. Antes de fazer a retrospectiva dos 5 episódios mais ouvidos nesse podcast, eu vou falar algumas informações sobre o público desse podcast. O público, quando eu falo, é no Spotify, Google Podcast, essas plataformas de podcast. Porque eu não contabilizo no YouTube, porque eu nem coloco o episódio completo lá. E tem pouca visualização, eu nem conto o YouTube. Mais Spotify, Google Podcast, essas visualizações. Então, antes da gente fazer o top 5 dos episódios mais ouvidos, eu vou falar algumas informações sobre o público. Meu público desse podcast Profundado de um Pires, cadê? Não é 1%, não, é 3% do meu público de entre 35 anos a 44 anos. 3%. 5% do meu público é entre 18 e 22 anos. E 91% do meu público é entre 28 e 34 anos. Tá bom. Gostei da média aí de idade.
Mas para mim tanto faz. Se gente mais velha ou gente mais nova está ouvindo. Eu quero um público diversificado. Outra informação do meu público. Eu estou me distraindo aqui que os meus gatos estão fazendo... estão correndo aqui. Estão fazendo barulho aqui, está me distraindo. Cadê? Outros detalhes do meu público. O público é dividido entre 4 países. Aí eu não sei se é gringo que sabe falar, que entende português, ou é brasileiro que mora fora. Tanto faz, mas eu vou falar aqui os detalhes que aparecem aqui para mim. 1% do meu público vem do Canadá. 1% ouve do Canadá. 7% do meu público me ouve da Alemanha. Aí, como eu já falei, eu não sei se é gringo que fala português ou se é brasileiro que mora fora. Tanto faz. 44% do meu público é do Brasil, ouvido no Brasil. E pasmem, senhoras e senhores, 48% do meu público ou me ouve do como é? Eu queria falar a sigla dos Estados Unidos, mas eu não consegui pronunciar. United States, pronto. Estados Unidos. Então, de 4 países diferentes. 4 países é o meu público, né? Então, eu já falei sobre detalhes, a porcentagem da média de idade do meu público e da região, questão geográfica, né? Agora vamos falar o top 5, os 5 episódios mais ouvidos. Eu achei episódios muito melhores do que esses que foram mais ouvidos. Mas aí isso é o meu gosto, né? Eu tenho que falar aqui dos episódios que foi mais ouvido, não o que eu queria que fossem mais ouvidos. Tem episódio que eu gravei, ficou muito bom, teve menos visualização. Visualização que se fala, porque áudio, podcast é só áudio, você não visualiza, você ouve. Eu não sei, é escutalização. Enfim. Eu vou chamar visualização. Mas ninguém visualiza áudio. Mas, enfim. Cadê? 5º episódio mais ouvido desse podcast nesse ano foi o episódio 20, que tem o título Vaca Anã. Deixa eu ver se eu lembro que notícia eu li nesse episódio. Como sempre, eu não tenho roteiro, eu estou tentando puxar aqui na memória o que eu li. Qual foi a notícia que eu li? Mas eu tô lembrando, né? Nesse episódio, o episódio 20, eu leio uma notícia. Na Índia. Eu tava pensando no Egito, mas não é Egito, não. Na Índia tinha uma vaca anã que o povo
tirando foto. E era bem no meio da pandemia. O povo tava ignorando a pandemia. Pandemia, não sei falar não. Pandemia. O pessoal da Índia estava ignorando a pandemia para tirar foto da vaca anã. Era bem miúda, assim. Menor, o tamanho menor que um bezerro. Só que era uma vaca, não era um bezerro, era uma vaca. E anã. Isso é o que eu lembro desse episódio. Do episódio 20. O quarto episódio mais ouvido desse podcast foi o episódio 21, que o nome do episódio é Aplicativo Espião. Se eu não me engano, a notícia que eu li foi falando sobre o aplicativo Audacity. Eu não lembro muito da notícia, mas eu acho que na notícia dizia que era o Audacity era um aplicativo russo. Isso que eu tô achando que eu tô lembrando da notícia, mas não lembro direito não. Mas o que eu lembro é que na notícia dizia que o Audacity era um aplicativo espião. Aí, o interessante é que eu uso esse aplicativo para gravar esse podcast. Então, eu uso ele. Se for verdade, tem um agente russo espionando meu notebook. Só não sei para quê, porque eu nem sou famoso, nem tenho dinheiro. No meu notebook não tem nada, só tem arquivo aqui dos podcasts. E é isso aí. O terceiro episódio desse podcast mais ouvido foi... Cadê? O episódio 18. Que o título eu botei: O que diabo é cringe? Tava no hype falar sobre cringe, mas na época eu não sabia o que era. Por isso que eu botei que diabo é cringe. Eu li uma notícia falando sobre cringe, aí durante a leitura dessa notícia é que eu fui entendendo o que era cringe. Mas até eu ler a notícia, eu não fazia a mínima ideia o que era cringe. Eu vi o povo falando via no Instagram, tava no hype, e eu fiquei curioso e li a notícia no podcast. Então, durante o podcast que eu entendi o que era cringe. Por isso que o nome do episódio é uma pergunta, porque no início da gravação eu não sabia o que era. Então, eu botei a expressão: que diabo é cringe? Então, esse foi o terceiro episódio mais ouvido. Esse pelo menos, eu achei até que interessante. Mas, pelo menos os três que eu falei agora, eu achei até que interessante o episódio. Mas o segundo episódio mais ouvido e o primeiro, eu não gostei tanto. Eu postei porque eu gravei, né? Vocês sabem que eu leio notícia meio que aleatória. Eu vi aqui, leio e comento. Aí depois é que eu vou ver que foi uma droga comentar alguma notícia. Aí já foi, eu tenho que publicar, né? Postar o episódio. E o segundo episódio mais ouvido desse podcast foi o episódio 11. O título do episódio é Muro de Esterco. Eu tô tentando lembrar aqui o que foi a notícia. Mas, deixa eu ver. Eu lembro que foi
Uma briga de vizinho de fazenda. Fazenda? Eu não sei se era fazenda, mas eu sei que tinha algo a ver com briga de vizinho, com o território, a divisão de um território de um para o outro. Mas eu acho que era fazenda. Não sei, se vocês quiserem saber, tiver curioso, é só ir lá no episódio 11. Aí teve um que, para dividir, delimitar o terreno dele separado do vizinho, ele fez um muro feito de esterco. Eu lembro disso, dessa intriga dos vizinhos, e um fez um muro feito de esterco. Não lembro mais alguma coisa, não lembro nada. Mais algum detalhe em relação... eu poderia pesquisar, poderia olhar na descrição do episódio para mim saber do que se trata. Eu poderia olhar o link da notícia que eu sempre deixo na descrição. Poderia, mas aí eu ia fugir da proposta do podcast, que é gravar sem ter roteiro. A graça desse podcast é não ter roteiro e me distrair. Eu não quero gravar um podcast para me estressar. Se eu for fazer roteiro, eu vou ficar ansioso e me estressar. Por isso que eu faço uma coisa solta. Por isso que esse episódio tá chegando no número 50. Simplesmente porque não tem roteiro, não tem estresse, não tem ansiedade. O outro podcast que eu tenho de literatura, que é só no YouTube, lá tem pouco, acho que tem 30 episódios. E eu comecei em 2020. Por que tem pouco? Porque eu preciso planejar, eu preciso fazer roteiro, blá 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 blá, essas coisas. Esse aqui não precisa de nada, por isso que vai mais longe, entendeu? Eu só ligo o microfone e começo a falar. E tá, esse episódio do 11 até que foi interessante comentar. Eu confesso que tem episódio muito melhor que esse. Mas se o povo gostou, ouviu mais esse, porque falei de esterco, aí não tem o que fazer. Agora, o episódio mais ouvido desse podcast nesse 2021. Lembrando que eu comecei esse podcast em 24 de fevereiro deste ano. E como que eu digo? Sim, eu já dei uma voada aqui. Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu me distraí, eu olhei pro lado aqui e me distraí. Sim, lembrei. O primeiro episódio... primeiro não. O episódio mais ouvido... Eu tô maluco. Tô falando coisa aleatória aqui. Meio sem noção. Sim, o episódio mais ouvido desse podcast é o episódio 10. E o título do episódio é Falo Decepado. Eu confesso que eu não lembro quase nada desse episódio. Episódio 10, né? Lá no começo. Não lembro muita coisa. Não lembro. Eu só sei que na notícia alguém teve o falo decepado. Quem não souber o que é falo, sinto muito. Eu não vou aqui falar, explicar
explicar. O pigarro. Desculpa, eu dei uma tossida aqui. Deu um pigarro aqui. Eu fiz uma coisa que eu acho que fez barulho. Eu passei a mão aqui na esponja do microfone. Deve ter feito barulho. Enfim. Enfim, esse foi o top 5 dos melhores. Não, melhores não. Talvez os piores. Mas o ponto não é esse. Mas é os 5 episódios mais ouvidos desse podcast nesse ano de 2021. Então essa foi a retrospectiva desse podcast. E mais uma vez avisar vocês que esse é o último episódio do ano de 2021. Só volto em 2022. Confira se você está seguindo esse podcast no Spotify, para quando eu postar, vocês serem notificados. Eu não uso o Spotify. Ouça no Google Podcast. Ouça no Apple Podcast, se você tiver money. Procure outras plataformas aí que tem disponível aí de podcast e procure. Eu não sei quais são as outras plataformas de podcast. Eu tô quase que não sai a voz para falar. Minha voz, eu tô falando para dentro, como diz o Matuto. Então, você confere se está seguindo, compartilhe para o seu melhor amigo, mesmo que ele não goste de podcast, né? Infernize a vida dele até ele começar a ouvir esse podcast. E quando ele começar a ouvir podcast, ele também tem que passar para outra pessoa, como o pessoal da Rinode faz. Sempre colocando mais gente. Falar em Rinode, nunca mais vi ninguém vendendo Rinode. É estranho. Não tem ninguém me chamando para uma reunião da Rinode. Acho que eu já falei demais. Ultimamente eu tô querendo fazer episódio curto de 20 minutos no máximo. Porque no início do podcast eu fazia curto assim. Eu não fazia tão longo não. Depois é que fui me alongando, fazendo meia hora, fazendo 50 minutos. Não vou fazer mais longo não. Vou fazer curto e pronto. Então, quem ouviu até aqui, obrigado mais uma vez. Você é o cara. Se você for mulher, você é guerreira. E eu fico por aqui, então valeu, tchau, falou.